Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, trazer para você aqui mais uma reflexão sobre cura divina, sobre saúde para a sua vida, sobre milagres de Deus. Eu quero trazer aqui para você uma revelação bombástica, uma revelação eletrizante a respeito daquilo que Deus pode fazer para aquele que acredita, confia na sua palavra. Está escrito no Salmo 105, verso 37, que é o inário de Israel. O livro dos Salmos podem ser dividido ou eram divididos em 5 livros no período do povo israelita, no período, nós podemos dizer, judeu. Então, esses livros, ou esse livro de Salmos, ele contém revelações bombásticas, eletrizantes. Deus, ele fala através da sua palavra inspirada. Então, o Salmo 105, verso 37, tem também aí uma destas revelações eletrizantes. Está escrito no Salmo 105, verso 37, que é o Êxodo. É o salmo que fala sobre o Êxodo, quando Israel saiu do Egito em direção ao deserto e posteriormente a sua entrada em Canaã. Mas diz o Salmo 105, verso 37, então fez sair seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não houve um só enfermo. Nós descobrimos que Deus operou de forma extraordinária, com mão forte, para tirar o povo de Israel do Egito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36, você descobre ali que Deus tirou Israel do Egito com prata e com ouro. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 35 e versículo 36. Diz a palavra de Deus: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. O cumprimento dessa palavra é revelado também aqui no Salmo 105, verso 37. Então fez sair seu povo com prata e ouro. Olha que interessante. Mas o que mais Deus entregou, o que mais Deus deu a Israel? Quais foram os outros benefícios que Deus deu a Israel? A bondade de Deus é tão maravilhosa com esse povo, e a revelação eletrizante que temos neste texto é que Deus cuida de todas as áreas de nossa vida. Está escrito que Deus proveu ouro e prata, colocou o temor no coração dos egípcios, e está escrito em Êxodo que quando Israel saiu do Egito, foi na casa dos egípcios e pediram, eles acabaram entregando para os egípcios ouro e prata, vaso de ouro e de prata. E o Salmo 105, verso 37, diz isso também, que quando Deus fez sair o seu povo, ele o fez sair com prata e ouro do Egito. Está escrito também em Êxodo capítulo 12, que o número de pessoas, Êxodo capítulo 12, versículo 37, fala a respeito do número dos homens de guerra apenas. Diz assim, Êxodo capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés, que era uma cidade, para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar com os meninos, com as mulheres ou com as esposas. Alguns estudiosos fazem um cálculo e chegam a dizer que existiam cerca de 3 milhões de pessoas, que saíram do Egito. Outros calcula-se que chegou a quantidade de 6 milhões de pessoas. Eu acredito que a
a quantidade de pessoas que saíram do Egito, ela ultrapassa 3 milhões de pessoas, porque aqui está falando a respeito somente dos homens de guerra, dos homens valorosos, que foram 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, esposas, a tribo de Levi e etc. Né? Então, Deus ele tira esse povo do Egito e é um povo numeroso. É um povo numeroso e Deus procura fazer uma aliança de cura com este povo em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. Além de Deus tirar este povo com prata e ouro da cidade ou do país do Egito, vamos dizer assim, Deus providencia também para este povo uma perfeita saúde debaixo da antiga lei, da antiga aliança. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome de Mara, certo? Versículo de número 24 do capítulo 15 diz: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Olha só, chegaram à região de Mara e as águas eram amargas, as águas eram impossíveis de se beber, de se consumir, e ali Deus mostrou que Ele é o Deus que purifica, que limpa, que dá saúde às águas. Né? Ele ali faz uma aliança, usa aquele acontecimento para dizer, para mostrar que Ele é Jeová Rafá. Está escrito no verso 25 do capítulo 15 de Êxodo. E Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha só, saudáveis, doces, água potável, boa para se beber. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentos a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafá. Ali Deus disse que se eles guardassem os estatutos, guardassem as suas ordenanças, os seus mandamentos, Deus iria lhes curar, ia lhes dar saúde, ia lhes trazer vida longa, longevidade de vida. E esse povo, ou essa nação, com mais de 3 milhões de pessoas, talvez 6 milhões para cima de pessoas, acabariam tendo uma perfeita saúde, além de prata e ouro. Quando eles saíram do Egito, está escrito que Deus também lhes fez uma aliança de cura, prometendo e dizendo que eles teriam corpos saudáveis, pessoas fortalecidas. Mas no Salmo 105 está a grande revelação, a revelação eletrizante da palavra de Deus, aonde diz, no verso 37, então fez sair seu povo com prata e ouro, cumprindo o Êxodo, capítulo 12, versículo 35 e 36, quando os judeus pediram aos egípcios, os israelitas pediram aos egípcios vasos de prata e de ouro, e também na continuação do versículo está escrito, no verso 37 do Salmo 105, entre suas tribos não houve um só enfermo. Entre as suas tribos, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto em direção a Canaã, está escrito que entre as tribos de Israel, entre os povos ou as tribos israelitas, entre aquele povo, não houve um só fraco, um só doente, um só enfermo quando saíram do Egito, porque Deus fez uma aliança de cura em Êxodo capítulo de número 15. Temos ali outros textos também posteriores que a Bíblia fala que Deus prolongaria seus dias, que as mulheres não ficariam estéreis, certo? Então é uma revelação muito poderosa. Às vezes eu fico pensando, se o povo israelita na antiga aliança tiveram esse privilégio de ter boa saúde, ter prata, ouro e ter boa saúde.
quanto mais nós, do Novo Testamento, da Nova Aliança, fomos lavados e redimidos, perdoados no sangue de Jesus. Está escrito que através do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, nós fomos perdoados através do derramamento do seu sangue e também por suas chagas, por suas feridas, nós somos curados. Então, assim como Deus, ele perdoou, ele fez uma aliança de cura com Israel, quando eles foram para o deserto, e lhes deu saúde, lhes deu vida longa. Está escrito que eles não ficariam estéreis, não ficariam enfermos, só ficavam enfermos quando desobedeciam certos mandamentos. Houve pragas sobre Israel por desobedecerem os estatutos de Deus, por murmuração, né? Mas quando eles se mantinham firmes nas promessas de Deus, quando eles se mantinham com fé, em obediência àquilo que Deus lhes dizia, eles tinham perfeita saúde, eram um povo poderoso, forte e saudável. Mas e nós que vivemos no Novo Testamento e que acreditamos no sangue do Filho de Deus, que é uma aliança mais completa, uma aliança mais poderosa, como diz Hebreus, por que é que nós não experimentamos muitas vezes esses benefícios de providência divina, e também de cura divina? É claro que a resposta está somente em duas coisas. Primeiro, a nossa incredulidade. É porque não acreditamos na palavra de Deus, não confiamos que aquilo que Deus disse, Ele fará ou Ele faz, que Ele é poderoso para velar sobre sua palavra, para cumprir sua palavra. Segundo, é devido à falta de ensino ou do ensino errôneo a respeito do Deus que é Jeová Rafá, do Deus que cura, do Deus que restaura, do Deus que limpa. Os ensinos errados ou a falta de ensino faz com que o povo perca ou perda, que ele não obtenha a cura divina, que ele não consiga usufruir de boa saúde, de ter um corpo saudável, de ser curado. A Bíblia é a palavra de Deus e devemos confiar nas Escrituras, certo?